dando continuidade aí, então, a gente tinha as duas classes, que eram os protozoários e os eumintos. Já foi repassado aí um pouquinho sobre os protozoários. Vamos continuar falando um pouquinho do que são os eumintos. Não sei se vocês lembram da primeira aula, no qual eu falava que os eumintos eram seres pluricelulares, né? E a gente consegue aí continuar com esse pensamento. São derivados do grego eumins, que vem aí da palavra que vem derivada verme. São seres metazoários. Existe aí uma classificação antiga, mas que hoje a gente já conseguiu mudar um pouquinho e trazer para uma versão de entendimento do que significa cada um. Então, existem os plateumintes, são também chamados de acelomados, os vermes chatos, ou seja, vermes mais achatados, né? Existem também os nemateumintos, que são pseudocelomados, ou seja, os vermes cilíndricos ou redondos. Existem também acantocéfala, que são vermes de cabeças com espinhos. Esses causam algumas das mais debilitantes doenças de humanos e animais. Então a gente tem aí que os eumintos, eles são bem mais perigosos, bem mais debilitantes em relação aos protozoários, né? A gente vai dar principalmente interesse, né? A gente vai para os interesses médicos. Quais são os parasitas de interesses médicos, os eumintos? E dentre eles foi aí colocado para vocês o Schistosoma mansoni, Schistosoma mansoni, Immunolepis nana e diminuta, Ancylostomídeo, Strongyloides stercoralis, Ascaris lumbricoides e Enteróbios vermiculares. Então esses são os principais, que são bastante importantes, são bastante estudados, e o que mais acomete também os seres humanos, né? E que causa alguma debilitação na saúde, no desenvolvimento aí do parasita. Bom, os eumintos são vermes filiformes, pertencem a um grupo numeroso de animais, onde estão incluídas espécies de vida livre e espécies de vida parasitárias, que estão classificadas então em 3 filos, que são plateumintos, acantocéfala e nematoda. Os parasitas, eles dependem de outros seres vivos, eventualmente os seres humanos, mas também podem além dos seres humanos, infectar animais e insetos, que por diversas razões, como a suscetibilidade a parasitos, se tornam hospedeiros, ou seja, a gente é bastante suscetível, e passando aí tem uma característica específica de hospedeiro. Já foram consideradas cerca de 50 espécies como parasitas do homem. O modo de transmissão aos seres humanos varia de uma espécie para outra. Inclui a ingestão de larvas na carne crua ou mal cozida de porco, peixe e boi, e a ingestão de ovos de eumintos nas fezes, por picadas de inseto ou pela penetração direta na pele. Ou seja, vocês conseguem observar uma diferença entre eumintos e protozoários? Nesse momento, eu consigo observar que, dependendo da classe dos eumintos, eu vou ter diferentes formas de contaminação e de transmissão. Já nos protozoários, isso não acontecia. Eles não existiam diferença, eles eram bastante semelhantes na forma do ciclo biológico, que era o monoxênio. Então aqui a gente vai trabalhar um pouquinho mais esses ciclos biológicos de cada euminto no qual eu vou descrever. Bom, principalmente descrito na literatura e importante para a gente de interesse médico são os plateumintos. São considerados nos seres humanos endoparasitas, achatados dorsoventralmente, caracterizam-se por apresentarem os órgãos sensitivos nas extremidades anteriores e órgão de fixação, ou seja, as ventosas, na extremidade posterior. Seu ciclo biológico pode ser tanto heteroxênico quanto monoxênico. Sua transmissão pode ocorrer de várias formas: por ingestão via oral através do alimento contaminado, por auto-infecção e por penetração do parasita através da pele do hospedeiro. Dentro dessa classe dos plateumintos, eu tenho uma subclassificação. E essa subclassificação é em 2 partes, né? Nessas 2 partes a gente tem os trematodas e os cetodas. No caso, a gente tem os eumintos, que são divididos em... Vamos lá, só dar uma revisada para vocês conseguirem entender. Plateumintos, nemateumintos e acantocéfalos. Nesse caso, estamos falando dos plateumintos. E os plateumintos se subdividem numa classe de trematoda e de cestoda, ok?
As classes dos plateumintos. Então, eu vou falar um pouquinho sobre o trematoda e o cestoda, e vocês saberem diferenciar qual o motivo de terem subdividido, então, essas classes. Os parasitas representantes da classe cestoda apresentam o corpo achatado, em forma de fita, segmentado, desprovido de epiderme e de sistema digestivo, providos, então, de órgãos de fixação. Seu ciclo biológico pode ser heteroxênico, tendo sua transmissão por via oral, através da ingestão de alimentos contaminados. Ou também pode ter o ciclo monoxênico, aqui sua transmissão ocorre por auto-infecção e por via oral. Então a gente pode aí ter na classe cestoda alguns ciclos biológicos diferentes, tanto monoxênico quanto heteroxênico. Os parasitas representantes da classe trematoda se caracterizam por serem formados somente por um segmento e apresentarem sistema digestivo incompleto, com ou mais ventosas, corpo não segmentado, diferente do outro e recoberto por cutícula. Seu ciclo biológico é heteroxênico, ou seja, somente heteroxênico. A via de transmissão ocorre por via oral, através da ingestão de vegetais aquáticos contaminados, ou por via cutânea, pela penetração da larva na fase de desenvolvimento de cercária, através da pele do hospedeiro definitivo, que é o homem. Então aqui eu trouxe um modelinho do que é. Quem é esse cestoda, Karina? Você está falando, você me descreveu toda uma característica dele e também descreveu toda uma característica do trematoda. Então me fala aí um pouquinho como ele é, eu quero ver a figura dele, para eu entender quem é. Então aqui a gente tem a classe cestoda, tá? Que ele é representado também aí pela tenessória, eu coloquei um exemplo dela. Então tem a cabeça, o colo, o estrobilo e também as proglotes, que no final liberam os ovos, né? Tem aqui, na classe trematoda, a gente tem mais de uma ventosa, como eu disse. Aqui no caso, é a fêmea e o macho. Isso, fêmea e o macho. Tem aqui um canal do corpo do macho, que é bem característico também. A cabeça, no classe das cestodas, tem aí de 3 a 4 formas de escólex. Bom, e eu vou falar então aí da outra classe, além dos plateumintos, tem acantocéfalos. E esses eumintos pertencem à classe... os eumintos que pertencem a essa classe são endoparasitas, o corpo é cilíndrico, possuem sistema nervoso em forma de gânglio central, a reprodução é sexuada, possuindo o macho e a fêmea de forma distinta, ou seja, conseguem ali juntar-se e formar-se a presença de ovos. O ciclo biológico é heteroxênico. Infecções por acantocéfalos em humanos são raras, mas podem ocorrer através da ingestão de peixes ou caranguejos crus infectados com polimorfos. Eles também podem ocorrer através de infecções acidentais com acantocéfalos que parasitam ratos e porcos. Eu trouxe para vocês um exemplo aqui de uma figurinha do Corinossoma vegeneri. Porém, é bem raro no Brasil também e é uma doença bem rara de infestar no ser humano, tá? Pode acontecer? Pode, mas é bem raro e bem pouco conhecido na nossa literatura e também para interesse médico. Bom, a classe do nematoda. O filo nematoda, ele é representado por vermes redondos, filiformes, não segmentados e com simetria bilateral. Os sexos são separados, sendo fêmeas maiores e os machos menores, podendo também haver dimorfismo sexual, ou seja, indivíduos de sexos diferentes de uma mesma espécie com características físicas não sexuais distintas. A locomoção é através de movimentos ondulatórios, dorsoventrais. A reprodução pode ocorrer por partogênese ou por hermafroditismo. Então a gente consegue ter tanto fêmeas maiores e machos menores, como também tem a questão do dimorfismo sexual, no qual aquele verme ele não consegue distinguir se ele é macho ou fêmea. Então, por isso que consegue ter o hermafroditismo, ok? Os ciclos biológicos dos representantes deste filo pode ser monoxênico e também pode ser heteroxênico. No ciclo biológico monoxênico, o seu meio de transmissão pode ocorrer por penetração cutânea, ou seja, penetração da pele, ou por via oral, através da injeção de larvas do parasita.
No ciclo biológico heteroxênico, a transmissão ocorre por picada de um inseto vetor. Ou seja, eu preciso de um hospedeiro intermediário, que é o inseto, para poder então atingir o ser humano, que é o hospedeiro definitivo. Bom, eu trouxe aqui alguns exemplos dos ovos que são presentes da classe dos eumintos. Tem os ovos de Ascaris lumbricoides, tá aqui nesse lado, os de Trichiurus trichiura, Ancylostomídeo. Então, aqui são os ovos da classe da nematoda. Aqui eu trouxe também para vocês os Hymenolepis nana, diminuta, desculpa, e o nana. A diferença deles quanto a tamanho, eles são bastante semelhantes com características microscópicas, porém o que difere é o tamanho ao qual eles se expressam. Trouxe também aqui para vocês o Schistossoma mansoni, que tem essa característica desse esporão que a gente chama, que é esse espinhozinho que está aqui nessa lateral. Esse esporão ele é uma característica do Schistossoma mansoni e pode causar, na hora da sua liberação, danos no intestino devido a esses espinhos. Pode ali machucar, interferir, perfurar o nosso intestino. Bom, então vou começar falando um pouquinho do Schistossoma mansoni, que trata-se também de um verme bem específico dos eumintos. A gente tem um conhecimento e já ouviu falar com certeza aí na família de vocês ou nos antigos que existia aquelas pessoas, fulano tá com barriga d'água. Barriga d'água? Barriga cheia de água? Não. Antigamente a gente conhecia a esquistossomose não por esse nome bonito e maravilhoso que eu tô falando pra vocês, e sim como barriga d'água. A característica de barriga d'água, eu já sabia que tinha ali um verme, um parasita dentro daquele hospedeiro, e ele tinha essa característica e esse nome, porque o paciente tinha essa característica de barriga bastante inchada, que não era porque engordou, não tinha membros com a questão do peso adquirido, era simplesmente a barriga. Então aqui eu trouxe um pouquinho do ciclo biológico da esquistossomose, que é o que tem um passo a passo, da mesma forma que eu trouxe de algum outro, né, nos slides anteriores, e explico um pouquinho para vocês como que adquire, como que é a infecção do Schistossoma mansoni. Então a gente precisa entender que existe aí duas formas de se contaminar. A gente pode se contaminar através da penetração da pele por cercárias, que é através da perfuração cutânea no pé ou em alguma outra parte do corpo, né, de acesso ao homem. E também, após essa penetração, deixa eu só continuar aqui do número 1 para a gente não se perder. Então, a gente tem aqui a formação de 3 tipos de esquistossoma. No caso, que nos interessa nesse momento é o Schistossoma mansoni. A gente também tem os outros, mas tem alguns que são de características animais, que habitam o corpo de hospedeiros animais, como cão, gato e outros. Mas no caso das fezes do humano, tá aqui. No caso aqui, aparece aqui de urinas e algum plexo venoso. Então, a gente tem o Schistossoma mansoni, ele vai estar presente como um ovo na água e eles vão começar a liberar miracídios dentro da água. Esse ovo ele vai liberar miracídio, que é o que tem dentro desse ovo, para poder, então, invadir os caracóis, que a gente chama, que são os tecidos deles, né? Invadindo os caracóis, eles conseguem se multiplicar e se dividir e chegar numa fase, da fase cercária, que é a fase no qual ocorre a penetração na pele do homem. Uma vez que ele penetrou a pele do homem, ele consegue se transformar em esquitossomulas, que então começa a se disseminar pelo sangue, pela corrente sanguínea, certo? Então atinge o fígado, onde maturando em forma adulta, eles conseguem se transformar em vermes como macho e fêmea, né? E a partir disso conseguem migrar para o plexo venoso mesentérico. Então alguns deles são gerados através da fusão do macho e fêmea, a liberação de mais ovos através das fezes, e também podem ficar na bexiga e serem levados pela urina, como no caso desse Schistossoma hematobium, tá bom? Mas o que interessa pra gente, então, que são liberados como parasito nas fezes, é o Schistossoma mansoni. Bom, então os ovos e quais são as características, então, Karine, desse verme?
eles são divididos em ovos, em trofozoítos, igual os outros? Quero saber, cisto, trofozoito, ovos, quem são? Então, os protozoários, gente, eles têm uma característica no qual eu tenho cistos e trofozoítos. E isso foi bem repetitivo em todas as amebas que eu fui mostrando para vocês, na giardia. Porém, os eumintos, eles não têm a característica de serem cistos e trofozoítos. Então, aqui a gente tem ovos e larvas, né? No caso, as larvas são a forma adulta deles desenvolver. Então, principalmente, os ovos são redondos ou elípticos, com cerca de 60 micrômetros, e tem um espinho afiado, que é na lateral, no caso do Schistosoma mansoni, e que lesa o tecido do hospedeiro quando são expelidos. Lembra que eu falei para vocês que na hora deles serem liberados pela fêmea, através das proglótides, esse espículo, que a gente chama de esporão, ele consegue atingir o intestino grosso e causa ali algumas lesões no intestino. No caso, eu coloquei aqui um outro tipo de esquitosoma também, que é deixa eu só lembrar o nomezinho dele bonitinho para eu falar para vocês, Japonicerium, que ele tem a mesma espícula, só que ele tem na parte posterior, diferente do esquitosoma mansoni, tá bom? Bom, existe a forma adulta, que é a principal, e existem dois sexos, ambos fusiformes. O macho é espalmado e mais grosso e tem uma calha longitudinal, canal ginecóforo no corpo, onde se encaixa e se aloja perfeitamente a fêmea, cilíndrica e mais fina, um pouco mais longa. O macho tem cerca de 1 centímetro e a fêmea 1,5 centímetros. Então, o que eu quero que vocês entendam? Que tem ali dois tipos de vermes adultos, que é o macho e a fêmea. O macho ele é um pouquinho menor em relação à fêmea, porém ele é um pouco mais grosso, a fêmea é um pouco mais fina. Ele consegue ali ter o canal ginecóforo, que é onde ocorre a questão da relação deles, e consegue ter a liberação através das proglótides das fêmeas, tá bom? E aí, através das proglótides que existe na fêmea, existe a liberação, então, dos ovos, depois dessa união desses dois tipos de vermes, tá bom? Onde ocorre isso, Karine? Como eu mostrei pra vocês, tudo isso ocorre lá no intestino, tá bom? Não tem dificuldade, eles vão chegando, eles vão atingindo a circulação e conseguem estar no ápice lá do intestino para conseguir, então, se permutar, né, que a gente fala, e consegue liberar os ovos. Bom, existem, além do Schistosoma mansoni, alguns outros eumintos que também são interessantes e servem aí para vocês, para complementar o estudo de vocês, que é o Immunolepis nana e diminuta. Immunolepis nana é um e existe o Immunolepis diminuta, tá? Não é o mesmo euminto, são eumintos diferentes. Eu coloquei os dois numa mesma plataforma para vocês entenderem a diferença que existe entre eles. Eles são bem parecidos, porém tem diferença em relação a tamanho, característica de causadores de doença. Então, o Immunolepis nana, existem algumas espécies que atingem humanos e roedores, e existe bastante controvérsias quanto à taxonomia, ou seja, existem literaturas que falam que Immunolepis nana tem algumas características, já outras literaturas relatam outras características, o que dificulta na hora da identificação e separação do Immunolepis nana e Immunolepis diminuta. Por isso que eu coloquei eles dois juntos aqui para a gente conseguir trazer essas informações. Na maioria das vezes, na presença de ovos de Immunolepis nana, os pacientes são geralmente assintomáticos. Não tem hospedeiro intermediário e pode ocorrer autoinfecção interna, ou seja, eles conseguem, dentro da própria circulação do nosso corpo, se infectarem novamente. Como assim, Karine? Como isso acontece? Vocês vão entender um pouquinho mais à frente. Então, o verme adulto ele mede cerca de 3 a 5 centímetros, com 100 a 20 proglótides bastante estreitas. O que são proglótides? É a região no qual ficam armazenados os ovos dos eumintos. Cada proglótide ela possui genitália masculina e feminina, ou seja, o Immunolepis nana ele tem os dois sexos juntos. O Scolex apresenta 4 ventosas e um rosto retrátil armado de ganchos. Então eu tenho 4 ventosas no meu verme e um rosto retrátil armado de gancho, em forma de ganchinho. Acho que aqui vocês conseguem ver. Bom, e os ovos? Quais são as características deles? São esféricos,
transparentes e incolores. Apresenta uma membrana externa, todos eles aqui no desenho, uma membrana externa delgada, ela é bem mais grossa, vocês conseguem perceber que ela tem uma camadinha fina e depois ela é revestida por dentro, mais grosseira, né? Então ela é bem delgada, envolvendo um espaçozinho claro, que é esse aqui por dentro, tá vendo? Também chamado de chapéu mexicano. Tem ou não tem uma semelhança? Tem uma característica que lembra ali um chapéu mexicano. Então, essa é uma característica específica do Immunolepis nano. Qual é esse ciclo, Karine? Como que acontece a infecção por um Immunolepis nano? Como que funciona isso novamente? Então, como eu disse para vocês, que eu ia passar mais à frente, eu vou explicar um pouquinho. Então, aqui a gente tem o ovo de Immunolepis nano, é um ovo embrionado, tá? Ele é liberado nas fezes, de igual como todos os outros, também pode ser eliminados nas fezes. Eles podem ser ingeridos por alguns insetos e serem desenvolvidos em sítios cercoides, e aí pode, então, contaminar os humanos através de roedores, como também eles podem ser já embrionados e serem ingeridos por humanos contaminados através de alimentos, águas, que estão já com a presença do próprio Immunolepis nano. Então eu tenho aqui duas formas de contaminação, através de um hospedeiro intermediário e através de, sim, um hospedeiro intermediário, que é uma autoinfecção. Bom, além disso, eu tive contato então aqui no meu verdinho, o ovo caiu, a gente deglutiu o ovo, entrou através do estômago, ele chegou lá no intestino delgado, e se desenvolveu um cisticercoide também. Lá ele se desenvolve, passa de fase, né, ele se desencista, e aí passa a ser uma cisticercoide, dá um crescimento de ovo para uma larva cisticercoide. A partir disso, ele se desenvolve um pouquinho mais, vão desenvolvendo os escólex e também as próprias ventosas, transformando-se numa larva adulta. E aí aqui eles já conseguem ter, então, uma larva no qual ela mesma pode sim gerar as proglóides, ou seja, porque esse tipo de verme ele consegue sim se reproduzir sozinho, e aí nessas proglóides são cheinhas de ovos para serem liberados novamente nas fezes. Então qual é a forma infectante desse parasito? São os ovos de Immunolepis nano, certo? Ele se desenvolve como larva? Sim, mas tudo dentro do nosso intestino. Immunolepis diminuta. Então, são parasitas habituais em ratos e raramente em humanos. Pode acontecer? Sim, mas é bem mais raro. O ciclo sempre é eritroxeno e o homem se infecta ingerindo insetos, como pulgas. O diagnóstico é feito através do encontro de ovos nas fezes. São maiores no caso que o Immunolepis nano. São parasitas, então, do intestino delgado de ratos e camundongos, tem em torno de 30 a 60 milímetros, vive por aí em torno de 5 a 7 semanas e são semelhantes aos Immunolepis nanos. Tem como hospedeiro intermediário as pulgas, que é onde ocorre o crescimento e diferenciação em larvas cisticercoides. Eventualmente infecta os humanos. No caso aqui a gente colocou como 200 casos, foi uma literatura que eu retirei esse material. Por ingestão de alimentos contaminados com pulgas. Infecção assintomática, na maioria das vezes, ou seja, você não tem nenhum sintoma e dura em torno então, do tempo que o parasita vive, que é de 5 a 7 semanas. A característica do Immunolepis diminuta é bem semelhante. A diferença mesmo é que são maiores um pouquinho que a nana, que o Immunolepis nano. Então aqui eu trouxe um pouquinho dos dois separadinhos para a gente conseguir visualizar essa diferença. Então tem uma membrana externa delgada, certo? Tem acúleos em 3 pares, que a gente chama, na maioria das vezes, esses acúleos eles estão ao redor do núcleo. Tem uma membrana interna, mamelões, que são saliências polares, das quais saem de 4 a 8 filamentos longos. Tá vendo esses filamentos soltos, dispersos dentro do citoplasmazinho? É exatamente eles. E medem de torno de 40 a 50 micrômetros. Lembrando-se que existem algumas literaturas que descrevem diferente essa questão da quantidade de mamelões, e por isso que isso é um problema hoje na hora da identificação do Immunolepis nano.
O Hymenopteris diminuto, ele tem em torno de 60 a 80 micrômetros, ou seja, ele é maior, né? São esféricos e de cor castanho amarelada. Tem uma dupla membrana, então eles têm uma membrana inicial e dentro uma outra membrana, que é bem parecida com a membrana delgada externa do Hymenopteris nana. Membrana interna sem mamelões, ou seja, dentro a gente não consegue ver esses rastrozinhos, filamentos dentro do Hymenopteris diminuto, ele é mais lisinho, como se ele fosse mais limpinho, né, que a gente chama. O que diferencia dos Hymenopteris nana é a ausência de filamentos polares entre as membranas, exatamente isso que causa a diferenciação e acaba ajudando um pouquinho. Bom, então a gente vai falar um pouquinho agora, encerrando os Hymenopteris, a diferença deles, dos ancilostomídeos. Também é conhecida como a doença do amarelão, que também não é desconhecida por vocês. Com certeza alguém já falou, fulano de tal teve um amarelão, e porque ficou com o olho amarelo, tava toda amarela, a cara toda amarela, e enfim. Hoje a gente tem vários sinônimos para isso, hoje pode ser várias doenças no fígado, pode ser hepatite, pode ser aquilo outro. Mas antes, quando a pessoa tinha esse conhecimento, elas chamavam sim por amarelão a presença de parasitas de ancilostomídeo. Bom, então dentro dos ancilostomídeos eu tenho dois parasitas, que é o ancilostoma duodenale, que tem essa característica da presença dos ganchos em sua ventosa, e o Necato americano, que no latim a gente tem aí como matador, ele não tem a presença dos ganchos, né? Tem essa característica de matador. Bom, como que essa doença é transmitida, Karine? O que acontece? Como funciona? Essa doença ela é transmitida através da penetração ativa de pequenas larvas infectantes na pele de um indivíduo em contato com ambientes propensos, principalmente o solo, contendo fezes contaminadas por ovos que eclodem e desenvolvem as larvas. Ou seja, nas fezes vêm com os ovos, esses ovos são explodidos no solo e aí desenvolve-se a larva. Essa larva ela tem a capacidade de penetrar a pele, através principalmente do pé, de pisar descalço em solo contaminado. E aí eles conseguem passar pela epiderme e atingir a corrente sanguínea, seguindo direção principalmente dos alvéolos, que são lá nos pulmões. Essa é uma das trajetórias, né, do parasita. Também, por meio das vias respiratórias, as larvas se deslocam pela traqueia até a laringe, onde são deglutidas novamente, ou seja, ela vai entrar no corpo através da circulação, vai conseguir atingir a traqueia e voltar pela saliva. E a gente deglute, ou seja, existe uma autodeglutição do próprio parasito. Esse com os alimentos que a gente vai ingerindo, ou quando vai beber água, passando pelo esôfago novamente, estômago, alcança as paredes do intestino. Neste local, se reproduz, eliminando os ovos juntamente com as fezes. Então, vocês concordam comigo que eles conseguem chegar nos pulmões, atacar os pulmões. A partir disso, eu consigo subir através do esôfago e laringe. E lá eu consigo fazer uma autodeglutição. Quando eu degluto novamente, através da saliva, os alimentos que descem, através de engolir a saliva mesmo, isso chega no estômago e intestino, lá elas vão se reproduzir e causar o crescimento ou então o surgimento de mais ovos, que serão também eliminados nas fezes. Então existe uma diferença. Como que eu sei que vai atingir o pulmão? Sempre eu tenho um problema no pulmão, Karine, quando eu tenho contato com os ancilostomas? Não. Não é assim. Então depende da carga parasitária, da quantidade de parasita, né? Que aí vai levar a alguns problemas pulmonares e também aos problemas no intestino, que levam a dilacerações, infecções intestinais bastante forte, modificação de pregas intestinais, ou seja, eles conseguem fazer com que as pregas intestinais já persistente, que já existe, tenha algumas mutações no qual dificulte a absorção de nutrientes pelo intestino, no qual deveria absorver, por exemplo, ferro. Aquelas pregas que estavam ali já delimitada, pode sofrer algumas alterações e ela pare de absorver ferro na frequência o qual absorvia. Então a gente pode levar então a uma desnutrição, dependendo da forma e da carga parasitária. Os sintomas graves, então vai depender aí se for o ancilostoma duodenale de 100 vermes. Mas se eu tiver a presença de Necator americano, eu preciso aí de 1000 vermes
para chegar então a um sintoma maior de grande característica no caso de carga parasitária. Eu trouxe para vocês aí um pouquinho de quem são os ancilostomas, os ancilostomídeos, o que eles causam, né? Eu já falei um pouquinho. Então a característica dele é essa membrana e desse material dentro dele de forma robusta. A gente não chama ele de núcleo, é uma forma mais robusta mesmo do material dele. Aí eu trouxe também um pouquinho de como ele se desenvolve em larva dentro do próprio intestino. Na verdade, dentro do próprio intestino não, fora do nosso corpo, né? A larva, ela é a larva rabiditóide, ela é dotada de um esôfago rabidiforme, divide em 3 porções, como corpo, istmo e bulbo. Média em média 250 micrômetros no seu primeiro estágio, sendo desenvolvida atingindo ali cerca de 500 a 700 micrômetros. Nota um vestíbulo bucal longo, ou seja, eu coloquei uma setinha. O que é esse vestíbulo bucal? É o quanto ele adentra para dentro do parasito. Então ele vai até aqui, esse vestíbulo bucal. Ele é maior, ou seja, a forma mais forte de infecção, de conseguir então penetrar a pele. Bom, na sequência dos ancilostomídeos, a gente tem uma larva tão semelhante quanto a que são os Strongyloides stercoralis. Semelhante como, Karine? Em relação às características de larvas mesmo. Então, o único parasito com duplo ciclo evolutivo, tem tanto vida livre, ele pode ser livre, ele consegue viver, e também pode ser um parasita. O homem é considerado o único hospedeiro dele e ocorre sempre hiperinfecção em pacientes imunocomprometidos, ou seja, pacientes que demoram a dar resposta imunológica, ou por ser idoso, ou por ser diabético, ou por ser pacientes que estejam em tratamento de câncer, né, que já estão ali com o sistema imunológico bem debilitado. Bom, Strongyloides stercoralis, a principal forma encontrada no diagnóstico dos Strongyloides stercoralis são as larvas rabiditóides, também como no caso dos ancilostomídeos. O diagnóstico é feito após método de termohidroprismo, como de Baird-Moraes e de Rugai. Eu trouxe para vocês aqui algumas características do ovo de Strongyloides stercoralis, que é bem semelhante dos ancilostomídeos, tá? E a presença daqui da larva, que é a larva rabiditóide. Bom, os ovos de Strongyloides stercoralis, eles têm características principalmente parecidas, né, com os ancilostomídeos. Eles são elípticos, de parede fina e transparente, praticamente idênticos aos ancilostomídeos. Originários de fêmeas que parasitam média de 0,05 mm de comprimento por 0,03 de largura. E os da fêmea de vida livre são maiores, medindo em torno de 0,7 a 0,4 de largura. Excepcionalmente, os ovos podem ser observados nas fezes de indivíduos com diarreia severa ou após a utilização de laxante, ou seja, pode sim servir Strongyloides stercoralis? Pode. Os ovos pode. Porém, só nos casos de pacientes em fases diarreicas ou quando está tomando laxante, que aí acaba que o intuito é como se fosse o mesmo de uma diarreia. Bom, as larvas rabiditóides. O esôfago, que é do tipo rabiditóide, dá origem ao nome da larva. Mede de 0,2 a 0,03 milímetros de comprimento por 0,15 de largura. 0,02 de comprimento e 0,015 milímetros de largura. Apresentam primórdio genital nítido formando um conjunto de células localizado um pouco abaixo do corpo. Então a gente consegue ter aqui, nessa parte, o primórdio genital. Terminam em cauda pontiaguda, a cauda dele pontiaguda, visualizada a fresco. As larvas se mostram muito mais ágeis com movimentos ondulatórios. Karine, como assim? Mais ágeis? Qual que é a mais lenta? Então, aqui a gente está comparando com os ancilostomídeos. As larvas rabiditóides de ancilostomídeos, elas se movimentam de forma mais lentas, diferente um pouquinho dos Strongyloides stercoralis, que tem movimentos ondulatórios e são mais ágeis. Nas formas disseminadas, são encontrados na bile, no escarro, na urina, nos líquidos do duodenal, pleural e encefalorraquidiano, ou seja, eles conseguem também atingir aí uma grande parte dos tecidos do nosso organismo através da circulação também.
Larvas filarioides. Quem são essas larvas, Karine? Em que momento ela aparece? Se a rabiditoide é a que infecta e os ovos são que são eliminados por ela. Então, existe a larva filarioide, que dá origem, que é exatamente pela forma do esôfago deles, esse nome. É metade do comprimento da larva, mede de 0,35 mm a 0,50 de comprimento por 0,01 a 0,03 de largura. Essa é a forma infectante do parasito capaz, portanto, de penetrar pela pele ou pelas mucosas. Além de serem vistos no meio ambiente, também podem evoluir no interior do hospedeiro, ocasionando os casos de alta infecção interna. Então, uma característica que diferencia as larvas filarioides das larvas rabiditoides é principalmente o finalzinho, a cauda, né? Que ela tem aí uma dupla, como se fosse uma duplicidade da cauda, que no caso da rabiditoide não, ela tem uma larva mais afilada, né? Bom, estrongiloides, estecorales e ancilostomas do adenário. Qual a diferença entre elas? Eu trouxe então aqui a larva rabiditoide de ancilostomídeo, a larva rabiditoide de estrongiloides, para vocês entenderem um pouquinho de cada uma. Aqui nessa outra imagem também eu trouxe as rabiditoides, a diferença dos estrongiloides e dos ancilostomídeos, e a forma filariforme, que é do filarioide, né? Tanto dos estrongiloides também, quanto dos ancilostomídeos. Trouxe um textinho aqui que eu vou ler para vocês para a gente conseguir captar a informação dessa imagem. As larvas rabiditoides dos ancilostomídeos e dos estrongiloides possuem esôfago rabiditiforme, diferenciado em corpo, istmo e bulbo posterior, como eu disse antes para vocês, medem em torno de 250 micrômetros, 1/3 constitui o esôfago. Tais larvas alimentam-se ativamente no solo, ingerem bactérias, como uma das características, crescem e passam para uma nova muda, atingindo média de 500 a 700 micrômetros. Então, essa nova muda é a filariforme. No caso aqui, o VB significa vestíbulo bucal, característica do vestíbulo bucal de cada uma. Primórdio genital, que então aparece aqui no caso das rabiditiforme. No caso, o Szinho é o estrongiloides e o Azinho de ancilostomídeos, só para vocês conseguirem interpretar a nossa imagem. Bom, vamos começar então a falar aqui sobre Ascaris lumbricoides. Ele é responsável então pelas ascaridíases, as doenças causadas por Ascaris lumbricoides. É um outro euminto, não tão importante quanto, mas tão importante quanto. Ou seja, todos eles vocês precisam estar bem afiadinhos. Eumintos, eles são bem mais complexos, bem mais complicados de estudar, bem mais difícil. Exatamente por ter várias regras e várias exceções, né? Então eles não seguem uma mesma frequência, uma mesma característica do seu tipo. Eles se diversificam bastante. Bom, o Ascaris lumbricoide é o resultado da infestação, ascaridíase, né, no caso, é o resultado da infestação do nemateuminto Ascaris lumbricoides no organismo, sendo mais frequentemente encontrado no organismo humano. Cerca de 65% da população brasileira possui este parasita, sendo tais ocorrências típicas de regiões nos quais o saneamento básico é precário, assim como na maioria dos outros também. É mais frequente em crianças, e aí eu trouxe para vocês a população brasileira um gráficozinho de pessoas contaminadas em torno de 35%, pessoas não contaminadas em torno de 65%. Boca com 3 lábios, então ela tem essas características. Tem também a diferença entre macho e fêmea, no qual a fêmea ela é maior que o macho, está em torno de 30 a 40 centímetros esse verme, e já o macho em torno de 15 a 30 centímetros. Ascaris lumbricoides mede em torno de 10 a 30 centímetros, pensando aí tanto em fêmea ou macho, colocando em geral. Apresenta um único hospedeiro, tem dimorfismo sexual, sendo a fêmea maior que o macho, vive no intestino delgado humano. Qual é o ciclo de vida de Ascaris lumbricoides? Então, dentro do próprio formato da Ascaris, ela se desenvolve em várias fases. Tem várias fases. Tem a fase que é a fase larvária, no qual o L1 está dentro do interior do ovo, L2 também presente no interior do ovo, mas em processo de
de expulsamento. L3, eclosão do ovo no intestino, no qual a larva tem de 200 a 300 micrômetros, ele consegue penetrar a parede e atingir vasos. E o L4, que são os que o tipo de larva que consegue atingir os alvéolos pulmonares. E quando eles se tornam adultos, eles então ficam ali dentro da luz do intestino delgado. Bom, existe aí o ciclo biológico deles, que é o qual a gente consegue explicar para vocês bem mais definido, desde a hora que ele está contaminado, consegue ingerir e deglutir então o ovo e contaminar, e como isso vai acontecer, como esse desenvolvimento, essa passagem de fase vai acontecer dentro do nosso organismo. Então eu coloquei um textinho bem interessante, mais fácil para vocês conseguirem compreender o gráfico. O gráfico não, desculpa, a imagem. Os ovos estão aqui no número 1, vou procurar o número 1 aqui, só para a gente conseguir compreender melhor. No número 1, os ovos contendo larvas L3 contaminam água e alimento. Então aqui ele pode contaminar já águas e alimentos. A ingestão de alimentos contaminados com ovos larvados, pode ser tanto a água quanto a comida também contaminada. O 3 é a passagem do ovo pelo estômago e liberação da larva L3 no intestino delgado. Então ele passa pelo estômago e ele consegue passar. Na fase 3 ele já atingiu o intestino delgado e é lá que ele consegue liberar a larva, né, de dentro do ovo. Essa larva, no número 4, ela consegue atingir a parede intestinal. Então vocês conseguem observar que ele consegue se transformar numa larva no qual atinge já a mucosa do intestino. No 5, as larvas são carreadas pelo sistema porta até os pulmões, então eles conseguem atingir a veia porta e chegar a atingir os pulmões. As larvas que sofrem, que estão na fase L3, conseguem mutar ou mudar para a fase L4, sendo que posteriormente rompem os capilares e caem nos alvéolos, sofrendo uma nova muda, L5. Essa migração das larvas vai para a faringe. A expulsão das larvas pela expectoração e ou deglutição das mesmas acontece quando ela sobe pela faringe, laringe e consegue chegar já na boca. Larvas atingem novamente o duodeno, transformando-se em adultos. Fêmeas, após a cópula, iniciam a ovoposição. Então, no 9, eliminação dos ovos pelas fezes e contaminação do ambiente. A fase 10 a 12 é a evolução dos ovos férteis até se tornarem larvados como L3. Então eu tenho aqui o ovo infértil, depois ele se transforma em ovo fértil, se desenvolve até no momento no qual ele consegue se transformar em ovo infectante para infectar então o ser humano. Então aí você consegue perceber que existe duas formas de infecção, através dos alimentos, né, e também através da própria deglutição. Ele consegue atingir a veia porta, chegar nos pulmões, atravessar as barreiras dos pulmões e chegar na laringe, e então sendo deglutido novamente. Os Ascaris têm como forma encontrada no diagnóstico os ovos. O diagnóstico é feito através de pesquisa de ovos nas fezes como método de Hoffmann, Pons e Jane, ou método de Lutz. Essas são as imagens de característica dos ovos de Ascaris lumbricoides. Enteróbios vermiculares. Então a gente consegue aqui chegar em mais um euminto para finalizar a nossa aula. Os enteróbios vermiculares, são agentes causadores da enterobiose ou enterobíase, ou também conhecidas como oxioríase, oxiurose. É a verminose intestinal devido ao enteróbios vermiculares, mais conhecido hoje popularmente como oxiurus. A infecção costuma ser benigna, mas incomoda bastante, principalmente porque tem um prurido anal, ou seja, uma coceira no ânus, né? E produz suas complicações, sobretudo em crianças. Então, principalmente em crianças ocorre essa infecção, mas isso não impede que os adultos também sejam contaminados. A característica dos ovos vem em formato de D, e aqui eu coloquei uma imagenzinha dessa forma de prurido anal. Bom, enteróbios vermiculares, característica da larva. Ele apresenta nítido dimorfismo sexual, entretanto, alguns caracteres são comuns aos dois sexos. Então, elas são brancas e filiformes,
Na extremidade anterior, lateralmente à boca, notam-se as funções vesiculosas muito típicas de asas cefálicas, que são exatamente essas aqui, próximas à boca. As fêmeas, elas medem cerca de 1 centímetro com cauda pontiaguda e longa, no caso as fêmeas, pontiaguda e longa. Já os machos medem cerca de 5 milímetros, apresentando a cauda fortemente recurvada em sentido ventral, com o espículo presente. Então essa é a característica específica dos enteróbios de adulto macho. E da fêmea, então, ela tem uma cauda pontiaguda e longa. Os ovos, eles apresentam um aspecto grosseiro de um D, pois um dos lados é sensivelmente achatado e o outro é convexo. Possui membrana dupla, então a gente consegue ver uma membrana aqui por fora e uma outra mais interninha aqui dentro. Lisa e transparente. No momento em que sai da fêmea, já apresenta no seu interior uma larva. Então a gente já consegue perceber aqui o desenvolvimento de uma larva. Né? Aqui do mesmo jeito. Ele aqui de novo. Todos eles aqui têm essa característica já de presença de uma larva assim que liberado da fêmea. Então, como que funciona? Como que funciona essa infecção? Os ovos são liberados através das pregas perianais, né, pelas fêmeas, através das suas proglotes. As larvas, então, se maturam entre 4 a 6 horas. Eles podem ser ingeridos por humanos através de liberação da sua superfície, dos locais, através de alimentos contaminados e tudo mais. Quando chega, então, no intestino delgado, ocorre a liberação da larva que está dentro desse ovo. Lá, ela consegue, então, ser levada para o intestino grosso. No intestino grosso são separadas entre as larvas macho e fêmea, adulto macho e fêmea. Essas fêmeas vão ficar grávidas e migram para a região perianal. Todas as noites, ou de 3 a 5 noites, de 3 a 5 dias, né, elas conseguem fazer a ovoposição. E essa ovoposição é exatamente o momento da liberação desses ovos na região anal. Existe uma diferença dessa contaminação nas mulheres. Por quê? Não na forma de contaminar através dos ovos e liberação desses ovos. Muito pelo contrário. A diferença é que na liberação nessa ovoposição dessas fêmeas através das proglotes, esses ovos vão ficar liberados na região anal. Esses ovos liberados na região anal, eles podem também migrar no corpo da mulher para a vagina e para a tuba uterina. Então eu posso ter um outro tipo de infecção. Eu posso conseguir chegar no útero, causar alguma outra infecção, e assim também como eu posso chegar na bexiga e também causar outro tipo de infecção. Formas de contaminação. Então existe uma heteroinfecção, que é quando os ovos presentes na poeira ou nos alimentos atingem um novo hospedeiro. A forma indireta, ou seja, quando os ovos presentes na poeira ou alimento atingem o mesmo hospedeiro que o eliminou, né? E também a autoinfecção externa ou direta, quando a criança leva os ovos da região perianal à boca, ou seja, pode coçar o bumbum a criança e quando ela pensa que não está com a mão na boca. Então, isso é uma autoinfecção externa. Eu consigo levar os ovos que estão presentes na região anal para a boca e deglutir novamente. Quais são os habitats desse verme? Os machos e fêmea vivem no seco e apêndice, ou seja, lá no finalzinho do intestino grosso. As fêmeas repletas de ovos são encontradas na região perianal, ou seja, sempre que elas estão já propícia para a liberação dos ovos, para fazer a ovoposição, ela já se direciona para a região perianal e em mulheres, às vezes, pode se encontrar na vagina, útero e também na bexiga. E é isso. Essa foi a aula que eu trouxe para vocês. Muito obrigada.